Olá, pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Quero agradecer desde já a participação de todos. Beleza. Desativa isso aí. Então, quero agradecer a participação de todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui. Antes de começar, a gente vai dar um avisos para a vaga, tá? E depois de 2 dias ela fica disponível no YouTube. Hoje é a nossa última reunião online do ano. A gente vai ter um recesso de 2 semanas. A gente retorna na semana do dia 4, especificamente na quarta-feira, dia 6, tá? Depois eu vou avisar nos grupos também, mas para quem já está presente, já está assim. E eu convido todo mundo até o final, que a gente vai ter uma surpresa para vocês. Tá? Hoje a gente tem a palestra do Adelson, né? Ele vai trazer um tema muito interessante para a gente. E antes dele começar, pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade, Senhor, a gente sabe. Pedimos que intue o nosso palestrante, para que a palavra nos ajude na transformação dos nossos desafios. Agradecemos também a força recebida, todos os desafios superados, e os que ainda não foram superados, nós sabemos que será. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade imensa, que assim seja. Amém. Adelson, seja muito bem-vindo à nossa palestra, é um prazer te receber, já te agradeço pelo carinho, a disponibilidade, né, e todo esse afeto que você tem, não só pela reunião, mas pela casa e por todos os membros também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a gente agradece a todos, e já de imediato, né, a gente pede o apoio dos nossos mentores espirituais, para que tudo aquilo que a gente preparou, a gente consiga passar da melhor maneira possível, né? O nosso tema hoje é Ovelha Perdida, que eu também acabei dando o nome aqui de Redenção da Humanidade, porque vai ser o foco que eu vou abordar, né? Porque a gente tem entendido que o Evangelho só faz sentido quando ele é introjetado, quando ele vai no profundo do nosso ser. Por isso que está muito claro que a gente não pode se apegar à letra, mas sim ao espírito que está atrás daquela letra, né? Então, esse tema está em Mateus, Lucas e também no Evangelho de Tomé. Vamos lá? A ovelha perdida é relatada nos Evangelhos de Mateus e Lucas e também no Evangelho apócrifo de Tomé. É a primeira de uma trilogia sobre a redenção, isto é, salvação, que Jesus conta após os fariseus e os líderes religiosos daquela época terem-no acusado de receber e fazer suas refeições com pecadores. Eles achavam absurdo Jesus, como eles escutaram, se proclamar filho de Deus, mas andar com prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, acharam absurdo, né? Em Lucas, ela aparece seguida pelas outras 2 trilogias, que é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. Quando a gente estuda, assim, faz um estudo mais aprofundado, a gente junta essas 3 parábolas, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Gente, é impressionante a sabedoria do mestre divino. Fica simplesmente encantado quando a gente começa a estudar, assim, um pouco mais aprofundadamente, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. A sabedoria que ali está. Não só uma sabedoria divina muito bem escrita, uma sabedoria humana bem escrita do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, mas, sobretudo, a sabedoria divina impregnada em cada palavra, em cada expressão. Mateus registrou, sim,
Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não abandona as 99 sobre o monte e indo procura a extraviada? E se acontece achá-la, em verdade vos digo que se alegra mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que se perca nenhum desses pequeninos. É muito legal. Lucas registra assim: estavam próximos a ele todos os cobradores de impostos e descaminhados a ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe os descaminhados e come com eles? Disse-lhes, pois, Jesus, então, essa parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que ache? E, achando, a superpõe sobre os ombros, alegre, e vindo à casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um descaminhado que muda sua mente, desencaminhado que muda sua mente, do que sobre 99 justos que não têm necessidade de mudança de mente. No Evangelho de Tomé, que, né, é um evangelho apócrifo, isto é, ele não é canônico, né? Ele não está na Bíblia que a gente conhece, mas que foi achado mais há uns 50 anos, por aí, né? Diz lá no item 107 do Evangelho de Tomé, diz: o reino é semelhante a um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se extraviou, e era a maior de todas. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela única até achá-la. E depois de achá-la, lhe disse: eu te amo mais do que as 99. Hoje é bacana, né, para a gente começar a estudar. Né? Vamos lá. Eu procuro escrever tudo que eu vou dizer, porque fica mais fácil quando a gente disponibiliza, né, para as pessoas lerem, a gente comenta, mas o estudo que eu espero que já fale por si, o que já está escrito, né? Lucas citou a parábola a partir de uma queixa dos fariseus e escribas, quer dizer, aqueles cumpridores rigorosos da lei mosaica, e que se dominavam farusim, ou seja, separados. Fariseu significa separado da casta de pecadores. Aqueles que eram escolhidos e não se misturavam de jeito nenhum com ninguém de má fama. E o que eles falavam era a lei. A lei de Moisés já era extremamente severa, porque era a lei da justiça, né? E eles ainda colocavam sobrepeso quando pregavam para os outros o cumprimento dessa lei, né? E eles, então, estranham muito que Jesus converse com os cobradores de impostos, os publicanos. O pessoal detestava os publicanos, né? Os cobradores de impostos. E os errados ou desencaminhados, extraviados do caminho certo, isto é, os fariseus e os escribas, estavam certos, corretos, irrepreensíveis, né? Mas Jesus não. Ele estava falando comendo com as prostitutas, com todos os desencaminhados. Jesus estava falando para eles, tinha um negócio errado na cabeça dos fariseus, né? E Jesus, claro, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Interessante que Jesus tem outra passagem que ele fala assim: os ladrões e as prostitutas, fala para os fariseus, não nessa passagem, os ladrões e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Oh, gente, é lógico, porque ladrões e prostitutas se sabem, ladrões e prostitutas.
enquanto que os fariseus se achavam limpos, puros, escolhidos, mas no íntimo do ser, eles eram sepulcros caiados, como diz o próprio Jesus, né? Estudando, então, a parábola, temos aqui a plenitude da lei do serviço, como diz o livro dos Espíritos. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho, é um serviço prestado, né? Então, nós temos aqui a plenitude da lei do serviço, que diz: nenhum manifestante divino, nenhum avatar, nenhum adepto jamais desce à terra para gozar da companhia dos justos e dos bons, mas sim para viver entre pecadores, desencaminhados, errados, o que estão fora do caminho reto. Esses seres divinos abandonam os céus e seus páramos celestiais, dos justos, para virem até nós, orientando-nos no caminho de volta à casa paterna. O Krishna, tem que falar só Krishna, né? Krishna afirmou no livro Bhagavad Gita: sempre que há declínio da virtude e predominância do vício, encarno-me. Perfeito, né? Quando Krishna falou para o Arjuna, né, lá no Bhagavad Gita, ele demonstrou que ele era tudo, ele era o alfa e o ômega, e que quanto mais a humanidade precisasse, mais ele viria e estaria presente. Ainda estudando, né? Contextualizando um pouco, pastores apacentando ovelhas era algo comum no tempo de Jesus, né? Acho que até hoje, não sei. Mais uma vez, Jesus usa uma prática do dia a dia para transmitir seus ensinamentos. Os presentes ali estavam bem habituados com a cena descrita por Jesus. Além disso, todos eles, principalmente fariseus e escribas, conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostram Deus como pastor de suas ovelhas. Por exemplo, no Salmo 23, 1, fala de Deus como pastor. Isaías 40:11 também fala, e o profeta Ezequiel, no 34, 15 e 16, fala a mesma coisa, colocando Deus como pastor de todas as ovelhas. Os estudiosos consideram essa parábola bem difícil de interpretar. O foco está na ovelha que se perdeu, né? Mas para entendermos a parábola na ótica espiritual do autoconhecimento, não podemos nos esquecer das 99. Aparentemente, as 99 ovelhas representam pessoas justas que não precisam de arrependimento. Quem seriam essas pessoas? Quem aqui na Terra não precisa arrepender de nada? E será que Deus não ficaria feliz com elas só porque elas não se desviaram do caminho? Não faz sentido. No Evangelho do Espiritismo, tem uma passagem muito interessante, é um trechinho que pouca gente presta atenção. Quando o Espírito explica, né, não sei qual o Espírito agora, mas não importa, o Espírito é verdade, fala o seguinte: se Jesus fala para amar os inimigos, o que a gente não deve fazer para os amigos? Lá no Evangelho Espírita, estou traduzindo com a minha fala, mas eles falam mais bonito, né? Se eu preciso amar o meu inimigo, o que eu vou ter que fazer com meus amigos? Aqueles que me são caros, os meus prezados, os meus irmãos, sejam de sangue ou amigos espirituais, né? Será, então, que Deus é muito estranho? Deus valorizar só aqueles que desviam. Tá certo? Então, só para a gente fazer reflexão. Existem, então, diferentes interpretações. Os estudiosos, os exegetas da Bíblia, tanto religiosos quanto não religiosos, que estudam a Bíblia
no sentido, a Bíblia mesmo, o Velho e o Novo Testamento, em seu sentido histórico, sociológico, antropológico, né? Não apenas na religião, eles buscam interpretar para poder compreender melhor aquela situação. E nós vamos trazer, então, duas para a gente ilustrar o assunto. Primeira interpretação. As 99 seriam aquelas pessoas justas, que verdadeiramente fazem vontade de Deus e seguem seus mandamentos. E, claro, há também alegria no céu pela conduta da vida dessas pessoas. No entanto, quando um pecador se arrepende, então a alegria é ainda maior. Essa é a primeira interpretação, né? É como essa ovelha desgarrada que foi recuperada. Ou a dracma perdida, a moeda perdida, que foi encontrada, ou o filho pródigo que voltou para a casa do pai. Certo? A segunda interpretação. Os 99 justos são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Em outras palavras, elas são pessoas justas aos próprios olhos. E por isso elas pensam que não precisam de arrependimento. Isso porque alguém se julga justo, obviamente não deve ter nada para se arrepender. Gente, isso é muito complicado, muito complicado. Porque o grande orgulho que precisa ser trabalhado, segundo a própria doutrina, é o orgulho de alguém ser superior a uma outra pessoa. Essa é a grande vaidade. Quando a pessoa acha que tudo que ela fala é melhor, que a religião dela é melhor, que a nação dela é melhor, que o bairro que ela mora é o melhor, né? A pessoa vem para essa igreja que você vai ser salvo. Vem para a minha religião que você vai ser salvo. Vem para o Centro Espírita Maria Francisca Rocha vai ser salvo. Gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, senão são os mesmos fariseus hipócritas reencarnados até hoje. Né? Devemos lembrar, então, que Jesus faz a narrativa logo após os fariseus o criticarem, por ele andar com os desviados, publicanos, ladrões e prostitutas. Porque principalmente segundo a doutrina, se cada um de nós está no estágio, como é que eu vou falar que eu estou melhor que ele? Se não há parâmetros, são estágios diferentes. Cada um só pode se comparar consigo mesmo. É a única coisa justa. Eu só posso me comparar com a Adelson de ontem, do Adelson de antes de ontem, só. Como é que eu vou me comparar com o Décio, com a Cassinha, com a Elde, com a Raquel? Não existe isso. Né? Cada um conforme a sua obra, a sua vivência, né? O seu arcabouço que ele experimentou durante muitas existências. Né? Cuidar, então, todos os fundamentalistas que se acham donos da verdade, e verdade essa estabelecida por eles. Tem que ter muito cuidado, gente, para a gente não cair no fanatismo. Estou falando para nós espíritas, né? Para a gente não achar que o espiritismo é superior a qualquer outra religião. Que nem pessoas, não, os nossos irmãos índios, eles chegam lá, né? Eles são novos ainda, um dia eles chegam lá, né? No entanto, a mesma barganha que nós, como católicos, fazíamos com os santos, que os evangélicos, os protestantes fazem com o Espírito Santo, o pessoal faz com Bezerra de Menezes, com Eurípides Barçanufo, com André Luiz, com Emmanuel, com Ezequiel, com todo mundo. É a mesma barganha. Então, temos que ter muito cuidado para não cair em nenhum fanatismo, para não sermos como hipócritas, sepulcros caiados. Cada um de nós precisa buscar se melhorar. Né? Por isso nós estamos nessa caminhada.
né? Buscando nos melhorar dia após dia, respeitando o tempo de cada um. Logicamente, dentro de uma razão e de uma fé raciocinada, como nos mostra a própria doutrina, lógica, razão e bom senso. Vamos dizer, é magnífico a Bíblia, não tem nada, gente, assim, supérfluo. É interpretação, eu digo, essa agora já é a interpretação que a gente faz em todos os nossos estudos de autoconhecimento, toda segunda-feira, né? A simbologia dos números é muito bacana. Por exemplo, 100. 100 significa um ciclo fechado, algo completo. Repito, não pleno, mas completo. 1 mais 0, logicamente, vai dar 1. E o 1 significa indivíduo, indivisível, unidade trina ou trindade una. A individualidade de cada um de nós, a essência divina, a centelha divina, isso é 1. O 0 simboliza o universo manifesto dentro de um universo não manifesto. Algo desconhecido. É o que levou os cientistas a ficarem apavorados quando eles quebraram o átomo do ponto de vista quântico e perceberam que havia uma certa espiral. Quando eles observavam as partículas subatômicas, faziam exatamente o que eles estavam observando. Quando eles saíam, ela ia para um universo não manifesto. Hoje a física quântica mudou tudo por causa disso, né? Então, quando a gente vai para um universo que a gente não conhece, é o 0. Então, o que significa mesmo essa parábola? O indivíduo perante o próprio universo. Aquele que sai da manada para buscar a si mesmo, exercitando a cocriação no plano da criação eterna. A individuação, a individualização que fala André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Né? Sair da manada, então, isso gente, é muito importante. As pessoas ainda não perceberam, uma coisa, eu falo assim, é até ruim, mas como é que esse vírus, vamos chamar assim, essa pandemia veio para que as pessoas pudessem sair da manada? O que está acontecendo? As pessoas ficam doidinhas para ir para a manada. Né? Então, vamos ver lá. Sair, por que essa ovelhinha é tão importante? Porque ela saiu da manada. Tá certo? Noé sai da manada, tá certo? Igual a gente fala. Quem está estudando com a gente na segunda-feira já sabe isso muito bem. Noé sai do burburinho do cotidiano, da multidão, e entra na arca. Outra coisa importante, todas as medidas da arca de Noé somam, os algarismos somados dão o número 9. Nós vamos ver isso. Abraão sai da tua terra para a terra prometida. Ló sai de Sodoma e Gomorra para outra cidade. Moisés sai das crenças egípcias com seu povo, tirando eles aquelas crenças limitantes do povo egípcio. Moisés sai do meio do povo, olha que interessante. Primeiro ele saiu do meio dos egípcios. Depois o povo dele, o que aconteceu? Quis voltar para a manada. Falando, Moisés, você tirou a gente de lá para matar a gente de fome no deserto, Moisés? Todo mundo ficou revoltado com Moisés. E eles fizeram o bezerro de ouro, isto é, o bezerro é o símbolo de adoração dos egípcios. Então, eles queriam voltar para a manada, né? Isso é outra história. Elias foi para a sua peregrinação no deserto, o profeta Elias. João Batista é a voz que clama no deserto. Jesus se afasta do burburinho e vai para o deserto. Paulo sai da sua comunidade,
depois que saiu de Saulo para Paulo, e foi para o deserto. Isso é fantástico. Os 99, vão lá que é muito importante falar. 99, então, o número 9 é relativo ao processo evolutivo. Representa exatamente o círculo, o somatório de todos os algarismos quando dividido pela dualidade. Um círculo completo são 360 graus. Né? Dividido por 2, que é igual à dualidade, a soma, vocês podem fazer essas contas que dá certinho. A soma dos algarismos vai dar sempre 9. Por exemplo, 360 já é 9, né? 3 mais 6, 9. Dividido por 2, 180. 9. Dividido por 2, 90. 9. Dividido por 45, 9. Dividido por 2, dá 22,5. Que dividido por 2, dá 11,25. É só somar os algarismos que o resultado vai ser sempre 9. A busca pelo reino dos céus. Veja bem, a ovelhinha não saiu lá? Nós não sabemos, Jesus é tão fantástico, porque é cada indivíduo que vai fazer isso, então ele não esclarece por que ela foi extraviada. Ou melhor, ela não foi extraviada, ela se extraviou. Isso é muito legal. Não raro, então, trazendo isso tudo para dentro da gente, não raro a personalidade se perde na procura do reino dos céus, da própria intimidade. Como diz o Padre Zezinho, ele fala assim, na música do reino, buscando este certo reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei, porque o reino dos céus é uma busca. A centelha divina já está dentro de cada um de nós, mas nós temos que buscar. Não sem razão, Jesus lembra que esse reino se encontra perdido, escondido dentro de cada um de nós, de cada ser. A parábola do filho pródigo é uma aventura. A ovelha perdida é outra aventura. O tesouro escondido no campo tem que cavar para procurar o tesouro. E até achar o tesouro são muitas pedras, terras, gramas, lama, até você encontrar o tesouro. A pérola está no fundo do oceano, precisa mergulhar. A dracma perdida, você precisa movimentar todos os móveis, limpar toda a casa, acender a lâmpada, é outra parábola belíssima, né? Até achar a dracma perdida, isto é, a moeda perdida. Assim é a busca do reino dos céus dentro de cada um de nós. Partindo, então, para as nossas considerações finais, eu estou falando rapidão, porque se algum tempo, se alguém quiser perguntar, a gente pode, né, conversar. Considerações finais, então. Jesus, sendo o único realmente santo, desceu ao nível de pecadores para encontrá-los e desceu tão profundamente que encontrou almas em franco descaminhos. Pessoas obsidiadas, esquizofrênicas, devassas, enfim, toda uma multidão assolada pela miséria e pela doença. Numa palavra, são ovelhas desgarradas rumando ao precipício. Mas Jesus irá buscar uma a uma, pois seus olhos divinos
vê em todas as criaturas a imagem de Deus escrita em Gênesis. Essa imagem de Deus está impressa, impregnada em cada alma. É isso que Jesus veio. Então, uma coisa até muito interessante que a Igreja Católica fala na missa, fala assim: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Isso é legal, né? Essa imagem, a imagem divina em nós, ainda está manchada por uma série de ignorâncias, de rebeldias, né? Mas em breve será alvejada quando cada ovelha, cada um de nós, fizer um encontro com o verdadeiro pastor. Significa, do ponto de vista do autoconhecimento, o encontro da nossa personalidade com a nossa individualidade. O encontro do nosso ego personalístico ao eu divino. A conclusão da parábola, então, diz que o arrependimento de alguém aqui na Terra gera uma explosão de alegria e festa nos céus. Pois, gente, olha que legal que é isso. Tem uma coisa muito bacana chamada efeito borboleta, que significa que o bater de asas de uma borboleta na floresta amazônica vai repercutir lá na Austrália. Significa que a vida é todo um grande entrelaçamento. Aí a ideia de salvar o meio ambiente, de acabar com a poluição dos rios, dos lagos, cuidar dos montes, das cascatas, das nascentes, porque se a Terra morrer, a gente também vai morrer. Porque isso é uma coisa interligada. Olha o que Jesus disse para Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu. Ele não falou as grandes obras, não, gente. Qualquer coisinha que a gente ligar com boa intenção, imediatamente será ligado no céu. É o que o pessoal chama muito de revolução do pouquinho. Cada dia que eu me levanto, que eu me observo e que eu me proponho a trabalhar em mim mesmo, eu estou fazendo um efeito borboleta, a revolução do pouquinho, me melhorando a cada dia. As coisas realmente significativas quase sempre nos passam despercebidas. Isso porque não chegam a nós com fogos de artifício, não, né? Com show pirotécnico, fantástico, plantão do Jornal Nacional, não vem assim, né? Mas se pudéssemos ver além das nossas 3 dimensões, né, que é o mundo que a gente habita, ficaríamos surpresos em presenciar a alegria dos anjos de Deus, o sorriso estampado do nosso Deus, Pai e Mãe, por uma alma que retorna à casa paterna. A gente não tem ideia da alegria que acontece no reino dos céus. Assim, Jesus disse muito claro: não é da vontade do Pai que está nos céus que se perca nenhum desses pequeninos. Gente, é muito legal. As pessoas falam assim: ninguém vai se perder. Olha o que Jesus fala. É da vontade do Pai que não se perca ninguém. Essa é a vontade de Deus. Mas muita gente vai se perdendo. Com isso, vêm os missionários de Deus para levá-los e eles recusam isso. Então, eles vão se perdendo nas entranhas da ignorância e da rebeldia. Mas um dia, com certeza, né, já assim, açoitado pela busca, pela procura, vai deitar e vai refletir e vai dizer assim: acorda, caminheiro. Enquanto houver uma ovelha perdida, haverá pastor de almas, discípulo fiel, para afastar-se e ir buscá-la. Para isso,
não poupará esforços, escalará montanhas, baixará abismos, enfrentará feras e monstros, se rasgará em espinhos, sujará em pantanais, pisará areias movediças, até encontrar sua ovelha perdida. Então, a colocará sobre seus ombros, pois se tornará a mais querida, em vista dos próprios sacrifícios que lhe custou. Aí eu chamo a atenção que o sacrifício, a palavra sacrifício, para a gente não confundir muito, é um sagrado ofício, né? Ela vem de ofício sagrado. Não é o sacrifício de sofrer, não. Mas é de uma missão sagrada que se cumpriu. É muito interessante que os filhos que dão mais trabalho, de modo geral, são aqueles que os pais mais amam, mais preocupam. Aquele que é bonzinho, tranquilo, tadinho, né? Ele fica quietinho lá. Enquanto que aquele mais rebelde é aquele que mais precisa. E Jesus veio para os doentes da terra. Todos nós somos rebeldes e ignorantes. Mas Jesus vai buscar cada um de nós para que, segundo a vontade de Deus, não se perca um só desses pequeninos. Assim, não é vontade do Pai que está nos céus que se perca nenhum desses pequeninos. Repetir de propósito. A nossa conclusão. Assim como Jesus representa a personificação de Deus na terra e vai em busca da ovelha que se desviou, o eu divino de cada um de nós, quer dizer, a centelha divina, a nossa individualidade, que representa a nossa individualidade, vai em busca de cada personalidade nossa. Ao longo das nossas existências, algumas personalidades ficam dissociadas, perdidas nas inúmeras existências, e a gente precisa trazê-la de volta para o processo da completude do rebanho dignificado na unidade do nosso Deus, Pai e Criador. É isso que a gente acha que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Assim como Jesus vai buscar cada ovelha, o Adelson vai ter que buscar todas as suas almas, né, aspas, fragmentadas ao longo das muitas encarnações. Ele vai precisar de buscar nos refolhos da mente aquela personalidade da esquecida. E é bacana porque todo mundo está fazendo isso de modo consciente ou inconsciente. Está aí a depressão, está aí a ansiedade, que não deixa a gente se enganar. Que é momento em que as pessoas precisam encontrar as verdadeiras personalidades para serem trabalhadas, amadas, colocadas nos ombros e seguir o caminho da dignidade humana que cada um de nós tem. Bom, gente, obrigado pela atenção. E agora a Raquel conduz aí, se alguém quiser falar, né? Não sei se eu acabei dentro do tempo proposto, 40 minutos. Não, Adelson, está ótimo. Sai a Raquel, eu entro no lugar dela. Beleza. Tranquilo? Muito obrigado aí pela palestra, pelo tempo aí que você dedicou a nós. Muito tranquilo. A gente agradece. Pessoal que ouviu a Raquel falar que no final teria uma surpresa, né? Aí abre o vídeo, aparece essa pessoa aqui, fica até decepcionado, mas eu não sou a surpresa, podem ficar tranquilos, a surpresa ainda vai vir. A gente vai cumprir com a promessa. A surpresa já vem? A surpresa virá. Ótimo. Quanta surpresa não vem, gente, vamos dar continuidade ao estudo.
tão rico, né, que o Adelso trouxe para nós. Vamos abrir agora para perguntas, comentários, participações. Podem ficar todos à vontade. Não tem necessidade de ligar o vídeo, se quiser só fazer a pergunta pelo áudio, fique à vontade. Se quiser escrever no chat também, por favor, fiquem todos à vontade para participar. O pessoal hoje está mais tímido. Bom, é sinal que entenderam tudo ou não entendeu nada, não é isso? Ou está refletindo, pode ser, né? Pode ser. Adelso, olha só, foi uma palestra muito rica, né? Assim, muito interessante. Eu gostaria de fazer, ou conseguir fazer algum questionamento com o mesmo nível de riqueza, mas eu não tenho conhecimento para isso. Mas eu gostaria, se você me permitisse, levantar uma outra questão, né? Na Igreja Católica, e até mesmo para nós aqui, espíritas, né? A ovelha tem um simbolismo muito grande mesmo, né? Por tudo que a gente vê no Evangelho. E a figura da ovelha pressupõe que tem um pastor, sempre, né? Sim. Vem à nossa mente, um pastor que ama, que cuida, que não olha só o coletivo, né? Que enxerga cada um de nós no seu particular. Perfeito. Essa figura do pastor, não sei se isso é herança da Igreja Católica, veja bem, não estou fazendo um desmerecimento, tá? Com a Igreja Católica. A figura do pastor cria um certo comodismo da nossa parte. O pastor, Jesus, vai estar sempre ali. É como se tirasse um pouco da responsabilidade dos nossos atos, do nosso esforço, porque o pastor estará sempre aqui ao nosso lado. Esse simbolismo da ovelha, você acha que cria um pouco esse comodismo? Porque a ovelha pressupõe o pastor, e a existência do pastor pressupõe que ele vai nos salvar, ele vai cuidar da gente, a gente não vai precisar fazer a nossa parte. Você acha que existe um pouco essa tendência ao comodismo? Tem, mas é um entendimento, pelo que eu tenho estudado, né? É um entendimento bem acanhado, né? No livro dos Espíritos, dos Espíritos. Não é no livro O que é o Espiritismo, do Kardec. Olha que interessante. O pessoal fala assim, mas se existe encarnação, é bem parecido com isso. Isso é para nós espíritas. Se existe encarnação, então eu não preciso melhorar agora, não. Vou deixar para amanhã, para depois de amanhã, né? O Kardec, tem gente, as pessoas contrárias ao Kardec, no livro lá, O que é o Espiritismo, que é uma discussão entre as pessoas que criticavam o Evangelho, o Espiritismo lá no início, né? Então, esse livro é muito bom, eu acho que precisa ser lido por todos os espíritas, quase não é falado, o que é o Espiritismo. Aí, é a mesma coisa, se tem reencarnação, então não precisa melhorar, não. Eu vou melhorar só na quinta encarnação, na 20ª, na sexta, né? Agora, o grande lance, Leandro, que a gente está aprendendo, parece que agora a gente está começando a compreender o Evangelho. O pastor não é o pastor da Igreja Batista. O pastor não é o médium espírita. O pastor não é o fariseu, o saduceu, não. O pastor é a individualidade da gente. Esse é o grande aprendizado nosso. Tudo está acontecendo dentro da gente. Se eu esperar o pastor me salvar, assim, do ponto de vista material, estou perdido. Se eu espero um médium espírito me salvar, não tem jeito que ele está salvando ele também, tem não jeito. Então, essa ideia agora tem mudado demais.
Quando Jesus fala, cuidai de vós mesmos. Outra coisa, aquele, não é multidão, não. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Você tem tanta razão que é por isso que as casas espíritas estão lotadas atrás de fenômenos, a Igreja Católica lotada, as sinagogas lotadas, todo mundo atrás de um pastor. E a gente precisa, aos poucos, mudar essa conduta. Nenhum guru vai me salvar. Nenhum médium espírita vai me salvar. Sou eu mesmo. Quando eu digo eu, a essência divina, que habita no meu coração sagrado, que vai buscar todas as minhas personalidades do ontem para reintegrar a chamada família de alma. Tudo está dentro da gente, assim como todo um abacateiro está dentro de uma semente de abacate. Agora, esse conceito que nós estamos falando é só na doutrina espírita, e assim mesmo não tão dizendo na doutrina espírita que não vê assim, não. Ainda acredita que é o Bezerra de Menezes. O que eles fazem? Eles são mensageiros. Mas não vão fazer jamais aquilo que cabe a cada um de nós. Isso nem pode. Isso nem é ético espiritualmente falando. Cada um de nós precisa sair da manada, buscar o seu caminho, mas tendo em mente que a individualidade dele está com ele sempre, assim como Jesus. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mais ou menos isso. Assim, Adelso, um tempo atrás eu peguei um texto, um texto espírita, que o título dele era Jesus não salva ninguém. Sim. E no primeiro momento eu falei assim, ué, que é isso? Ainda mais no começo, começando a me inteirar, né, dos conceitos espíritas, eu fui lendo, e ele foi falando exatamente isso, né, que ok, Jesus veio, mostrou o caminho, mas e aí? E agora? Agora é com você, né? Perfeito. De uma forma bem básica, assim, né? Resumindo nossa conversa aqui. É importante a gente pensar, assim, do ponto de vista pedagógico, didático, que Jesus é o caminho substantivo. Mas o caminhar, verbo, ação, é por conta de cada um. Ele mostrou o caminho. Mas eu que tenho que caminhar. De volta à casa do Pai. No meu tempo, no meu conhecimento, naquilo que eu der conta. Porque Deus não tem pressa, porque Ele é dono do próprio tempo. Né? Bacana. Vamos lá, pessoal, vamos participar? Olha quem apareceu. Oi, Adelson. Beleza? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus, certinho. Boa noite, Elton. Boa noite a todos. Adelson, eu achei uma fala sua, para mim, muito importante, no sentido de se achar superior ao outro. Sim. A sua religião é melhor do que a outra. Para mim foi muito importante, porque a gente se inclui, temos uma fala com relação à doutrina espírita de termos muito conhecimento, muita informação. Então, esse conhecimento, essa informação, dá uma ideia de que a gente sabe mais. Né? Então, a gente está num patamar mais avançado
e que as outras pessoas são ainda ignorantes, né? Igual você colocou, a pessoa ainda vai melhorar, um dia ela chega lá, tem muito essa fala, um dia ela chega lá. Na minha reflexão, essa tendência, né, nossa, dentro do espiritismo, de se colocar dessa forma, se a gente não tomar muito cuidado, né, não tiver muito atento à fala, porque às vezes o expositor fala sem nem perceber. Quem está ouvindo e que não é até da doutrina, eu já presenciei situação assim, a pessoa fala assim, mas o espírito é superior? Então, a gente precisa, tomo muito cuidado, lógico que eu acho que tem muitas falhas, né, quando a gente está fazendo algum estudo, mas eu fico preocupada. Eu fiquei pensando, por que isso? Porque a nossa, não sei se é personalidade, aí você me corrige, nós ainda temos dentro de nós, né, aquele sentimento de superioridade, de orgulho, né, de egoísmo, vaidade, orgulho. Então, a nossa fala, se a gente não prestar muita atenção, ela vai ser permeada de orgulho, né? Fulano ainda não tem esse conhecimento, mas um dia ele chega lá. Será que no fundo, eu não estou me colocando superior ao outro? Sem dúvida. Eu penso dessa mesma forma, sabe? Porque a gente, veja bem, Elde, a gente já viveu na época dos sabinos, a gente já frequentou diversas, vamos chamar, linhas religiosas, né? Desde o xamanismo, que é a coisa toda, a gente vem testando isso, né? Nas figuras mitológicas, quer dizer, até hoje o pessoal acha que a gente tem mito, né? O que vai fazer? Então, a gente ainda tem algumas coisas para poder trabalhar, que não existe isso. E nós, então, vamos supor, só do ponto de vista da religião cristã, nós já fomos católicos, isto é, já erigimos altar, depois abandonamos o altar, passamos para o púlpito do evangelismo, vamos dizer assim, e depois nós nos tornamos espíritas. Aí o espiritismo vem esclarecer uma coisa bacana. Quando Kardec pergunta qual que é a melhor religião, resposta é aquela que fizer o melhor número de homens de bem. E outra coisa, você já pensou se a Igreja Católica fala fora da igreja não há salvação? Isso é registrado, né? A pessoa tinha um neném tinha que ser batizado porque senão já ia para o inferno, né? Então tinha que batizar um neném pequenininho, né? Então, aí viver o espiritismo, em hora nenhuma, o espírito de verdade fala que o espiritismo é superior, não. Não existe isso. É pelo contrário. Que ele fala assim, a melhor religião é aquela que fizer o melhor número de homens de bem, e fora da caridade não há salvação. Se falasse fora do espiritismo não há salvação, era que nem a Igreja Católica. Então, o espiritismo, nesse ponto, ele nos dá muito conhecimento. O que a gente precisa entender, como diz Paulo de Tarso e o próprio Jesus, isso serve assim, cheio para nós espíritas. Quando está escrito, vê que a luz que é em ti não sejam trevas. Essa é uma passagem belíssima, dá um estudo maravilhoso. Vê que a luz que é em ti não sejam trevas. A luz é para clarear, mostrar caminho, iluminar detalhes, e não para cegar a retina.
né? Mas, Eldio, o Vicente, uma vez até disse numa palestra aqui, que assim, ele não considera que o Espiritismo é melhor que nenhuma outra religião, né? Mas ela tem um caráter importante que ela é reveladora, né? E talvez por esse caráter revelador cria na nossa mente aquela ideia que encontra assim naquela vaidade que existe dentro de nós, aquela ideia, eu sei algo a mais. E aí é algo que a gente tem que trabalhar, senão senão aí não tem luz, né, adeus. Aí... É verdade. Em relação a isso, só enquanto, né, a surpresa chega, mas a doutrina espírita, isso aqui é muito interessante. Ela é esclarecedora, mas ela tem que ser consoladora. São essas duas palavras que precisam vir juntas. Aliás, é assim que é. É a doutrina esclarecedora e consoladora. Você já pensou, vou dar um exemplo grosseiro, vai uma pessoa na casa espírita já atormentada por um ato, de repente, que ela acha infeliz, imperdoável, que ela provocou, aí chega na doutrina espírita, você esclarece, na outra encarnação você vai voltar assim, esclareceu a vítima. E daí? A pessoa chega numa casa espírita, aí o médium olha para você, gente, não, mas você está com uns 15 espíritos que eu estou vendo. Aí, esclareceu, mas consolou. A doutrina é riquíssima, gente. Só que, infelizmente, ela é muito pouco estudada, vou dizer isso entre nós aqui mesmo. A doutrina é belíssima, mas precisa entender o espírito que está atrás da letra. Senão vai ser a mesma coisa. Porque, imagina, gente, as respostas que os espíritos deram para o Kardec, elas tinham que ser pequenininha mesmo, bem objetiva. É quase que um aforismo, como diria Nietzsche, por exemplo, né? São pequenas expressões que simbolizam coisa máxima, do tipo, amai uns aos outros como eu vos amei. Isso é um aforismo. Né? Jesus junta tudo e soma isso. Jesus pega 10 mandamentos, passa em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, a doutrina faz, os espíritos fazem tudo isso. Vocês já pensaram se eu fosse fazer o estudo que eu estou fazendo aqui, sim, detalhado, e olha, tem algumas coisas que eu retirei, porque eu sabia que não ia dar tempo, da própria parábola. Mas, então, se eles fossem escrever isso, Leandro, Elde e demais amigos, quantos livros não tem que escrever? Se eles fossem detalhar a beleza do evangelho, a beleza da doutrina, a beleza da mediunidade, como é que ia fazer? Não ia demorar demais, né? Não ia imprimir os livros. Mais ou menos isso. Então, eles, de novo, eles mostram o caminho. Caminhar por conta da gente. Mas é bom estudar, viu? Legal. A Rosana fez um comentário aqui no chat, eu vou ler aqui para a gente. Acontece também, pegando o gancho da Elde, quando a gente vai pedir uma ajuda, fazendo uma reclamação de alguém, até um colega da doutrina dizem que isso é porque ele ainda não dá conta. Você tem que dar seu melhor, você já sabe demais. Colocam muita carga nos ombros do espírito. Então, acho que muitos não caíram devidamente e se vaidecem, captam e não caíram. Eu acho que ela quis dizer que se cobra muito, né, dos espíritos. Será que é isso? Eu acho que é isso que ela quis dizer. O espírito não é melhor que ninguém, não. Está todo mundo na mesma caminhada. E eu costumo até dizer, gente, eu nem gosto de falar assim, senão eu desanimo muita pessoa, mas Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Jesus praticamente, para que Jesus ia vir para Francisco de Assis?
Cara bom de serviço daquele jeito. Não, eu tenho que vir para Delson, né? Para essas pessoas que ainda está caminhando, né? Para nós todos aqui. Então, Jesus é muito... ele vem aqui na Terra, não há ainda plena descoberta do Evangelho, do estado íntimo do ser, não. Mas a gente está caminhando. Agora, não pode se cobrar muito, não. Porque o perfeccionismo, com certeza, impede a perfeição. O perfeccionismo é ilusório, é crença. O sufixoísmo significa isso, né? Quando você se acha... o perfeccionismo é alguém se achar perfeito. Então, não tem jeito. Agora, quando você se vê desequilibrado, desencaminhado, você começa a pensar e buscar o caminho reto. Como diz João Batista, né, lá no Evangelho, na Bíblia, né, nossa, assim, ele fala assim: endireitai as veredas do Senhor. É assim, e fazei caminhos retos para os vossos pés. O salmista Davi fala isso. A gente precisa, então, pegar todas as curvas da nossa vida para torná-la mais reta e mais plana. É sim, mas é cada um no próprio momento. Você pega os espíritos aí, tem muitos por aí, vai concorrer com Madre Teresa de Calcutá? É bem complicado. Vai concorrer com Gandhi? Não estou falando mal, quer dizer, as pessoas que se acham superiores, não é. Nós estamos estudando agora. Então, alguém que se acha superior, aí vai acabar caindo, né? Porque quanto maior o coqueiro, maior é o tombo do coco. Adelson, essa questão que você falou, né, que o Jesus veio para os doentes, né, que às vezes as pessoas nem gostam muito de ouvir isso, é porque bate de frente com essa vaidade nossa que existe ainda no movimento espírita, né? Uma grande amiga minha uma vez me falou o seguinte, que parece que o espiritismo veio para aqueles assim que não conseguiram seguir outras religiões e falaram assim para eles: olha, então toma, tá aqui a verdade. Isso mesmo, eu gosto disso. E aí, quando ela falou isso, mexeu com a minha vaidade, eu meio que torci o nariz, sabe? Ficou aquele negócio. Mas aí, com o tempo, eu fui compreendendo, né? Com muito tempo, eu fui compreendendo. E aí, uma vez, numa reunião espírita, aqui na casa mesmo, tinham poucas pessoas, eu fui e fiz esse mesmo comentário. As pessoas fizeram a mesma cara que eu fiz. Isso mexe muito com a nossa vaidade. E a gente tem realmente aquela ilusão: eu sou espírita, né? A Elde falou um pouco disso, você já falou. E aquilo que você falou, Jesus veio para os doentes, né? Somos nós aqui que estamos aqui hoje. Né? E o mais bacana disso, que eu acho, agora que nós estamos aprendendo isso, é que Paulo de Tarso compreendeu, claro, vou dar um exemplo top, né? Paulo de Tarso compreendeu tão plenamente isso que chegou a dizer, Leandro e demais companheiros, ele disse: quando estou fraco, aí é que sou forte. Olha, 2000 anos. Porque se eu estou forte, bonito, sacudido, eu não vou nem procurar Deus, não. Está tudo bem. Tem um ótimo emprego, família maravilhosa, está tudo assim, tudo que eu toco vira ouro. Por que eu vou caçar Deus, tipo isso, grosseiramente falando, na terceira dimensão que a gente está? No mundo ilusório que a gente está? Acha que conquistou tudo isso, conquistou tudo. Aí, quando Paulo de Tarso caiu literalmente do cavalo, perdeu a visão física para enxergar a intimidade, ele concluiu: quando estou fraco, aí é que sou forte. Pois é na queda que o rio
ganha energia. Adelso, e olha só, essa questão do Paulo, e ele sentiu isso na pele, porque olha só, Sim. ele passou por todo tipo de provação, violência, foi apedrejado durante, né, a sua pregação, mas se me recordo bem, naquele livro Paulo e Estevão, ele fala que o lugar onde ele ficou mais triste foi quando ele chegou na Grécia. Agora, você me desculpa, esqueci o nome da cidade, não sei se foi Corinto. Eu sei que era uma cidade rica, onde as pessoas já tinham tudo, né? Já tinham acesso à cultura, tinham acesso à riqueza. Ele começou a fazer a pregação e as pessoas riram, mostraram indiferença. Mais ou menos isso aí que você está falando. São pessoas que já se sentiam fortes por motivos, né, não muito nobres. Foi onde a pregação dele teve menos ressonância. E ele fala no livro, foi onde ele ficou mais triste, né? E olha que ele foi apedrejado, escorraçado, fizeram de tudo com ele, né? Em outros locais. O livro Paulo Estevam é fundamental, que é lindo aquele livro, né? É perfeito aquilo. Porque quando na Grécia o pessoal tinha muito conhecimento filosófico, aí ele gostou, os gregos, né, gostaram muito da filosofia espírita. Mas quando Paulo falou para eles sobre a ressurreição, eles falaram: quanto à ressurreição, nós conversaremos mais tarde. Eles não aceitaram, né? E o Paulo de Tarso deixou isso claro, para o seguinte: se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. E olha que ressurreição, que é a mesma coisa de reencarnação, nasceu na própria Grécia, com Platão. Desculpa, com Sócrates, registrado por Platão. Pessoal, vou pedir só mais um minutinho para vocês, tá? A surpresa já está vindo. Não saiam daí. Eu vou lá. Mas, continuando aqui, Teco, né, em relação a Paulo Estevam, né, essas coisas todas, eu tenho pensado seriamente que depois que a gente acabar com os nossos estudos aí na segunda-feira, que nós estamos trazendo, nós vamos estudar as cartas de Paulo, né, desde a primeira até a última, que aquilo é muito rico. Se a gente conseguisse... nós estamos começando a compreender agora, né? Lógico, tem que começar com os Atos dos Apóstolos, que é Paulo e Pedro, né, basicamente. Depois a gente estuda as cartas de Paulo, que elas trazem conhecimentos magníficos, né? Do processo mediúnico que aconteceu, tudo aquilo. E para a gente, hoje, a compreensão nossa, para a gente, de modo algum, se achar superior, é porque eu acho que nós desacreditamos tanto de Deus que a gente precisou entrar numa doutrina que chama a nossa atenção para um processo de demonstração de Deus nos 3 tipos de conhecimento: na filosofia, na ciência e na religião. Então, nós somos espíritas, fomos bastante incrédulos. Primeiro, nós passamos eu estou vendo. Nós passamos pela a dúvida cética e depois pela dúvida metódica. Daí a ideia de lógica, razão e bom senso, que a doutrina nos traz. Nossa surpresa prometida, tá? Sim. Boa noite a todos.
Não, tá bom. E como estão vocês? Eu estou ótimo, graças a Deus. Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Eu pedi que pudéssemos fazer desta maneira, porque estamos fazendo alguns testes aqui para podermos fazer a realização do Natal na próxima quarta-feira, não é isso? E está tudo bem, ninguém é acometido de Covid-19. Eu vou fazer a prece, tá bem? Vocês conseguem nos escutar? Sim, você escuta? Ok, podemos prosseguir. Senhor Jesus, Mestre querido, é motivo de muita alegria estarmos participando com os nossos irmãos de outrora, neste momento tão especial, em que a Terra está a trazer para os espíritos que aqui materializaram e para aqueles também que se manteram na condição humanizada, mesmo fora do escafandro físico. Sabemos de antemão que tudo é para o ampliar do espírito. Não nos iludamos. A matéria influencia o espírito em experiência materialista, mas compete a este trabalhar no sentido de não se escravizar, de tornar-se livre. Por estas e outras razões, temos a dizer que a partir do instante em que aprendemos a usar as forças de que somos portadores, a conduzir bem as energias de que nos mantém no equilíbrio, ficamos imunizados contra o que vem de fora, o externo. É por estas razões que temos falado constantemente às casas a que nos colocamos à disposição de trabalhos, para que os companheiros jamais esqueçam da importância de manter sempre o pensamento no céu. É importante mantermos os pensamentos no alto. Precisamos estar embaixo. Necessitamos estar em meio à multidão. Mas temos que saber para onde vamos, porque caso contrário, seremos conduzidos. E assim, queridos irmãos, queremos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos no convívio diário com todos nós. Agradecer a Jesus pelas experiências vivenciadas e materializadas na Terra. Agradecer a Jesus pelas sementes aqui deixadas em cada terreno e que, por sua vez,
brota no momento exato e na condição de cada ceareiro, de cada trabalhador. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus pelos companheiros de jornada, em especial pela vida. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma noite de muito trabalho. Paz aos corações. É isso. Gente, surpresa prometida, cumprida. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Adelson, obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo tempo dedicado a nós aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada, Leandro. Muito emocionante. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu coloquei aí no chat, gente, porque pode ninguém saber, a Adelso falou de Dimensão. A nova série que vai estrear em 2021, deve ser lá para o meados de 2021, pelo que eu vi. Para quem assistiu Dark, que eu achei maravilhosa, 1889, vai estrear. O mesmo criador de Dark. Vai ser do mesmo estilo. Aí, acho que vai ser lá para o meados já começou a anunciar, de 2021. Então, vai ser no mesmo estilo, só que vai ser em 2 navios. A história vai se passar em 2 navios. Então, deve ser muito legal. Tá? Então, gente, obrigada. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado, tá? Gente. Nada. Tchau, gente. Fica com Deus. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.